escolar. Cultura viva, meu prazer. Cultura viva, lugar de gente feliz que vive o sonho e me ajuda a vencer. Cultura viva, atitude. Cultura viva, emoção. Viva a cultura, onde o sonho começa e se transforma em realização. Pois bem, a nossa primeira correção é da página 34, após vocês lerem um texto que fala a respeito do rio Tâmisa. O autor pergunta: quais motivos contribuíram para a poluição das águas do rio Tâmisa? A resposta correta é a água despejada pelas indústrias e os dejetos do esgoto. Ainda sobre o texto, o número 2. Cite 3 medidas responsáveis pela recuperação do rio Tâmisa. A resposta aqui, então, seria a resposta mais adequada, que é o aperfeiçoamento do sistema de esgoto, legislação ambiental mais rígida e desimpermeabilização de suas margens. Questão 3. A gente tem uma afirmativa e o autor vai perguntar sobre a mesma. A afirmativa é a seguinte: as autoridades consideram a questão da poluição do rio Tâmisa um processo encerrado. Ele pergunta: essa afirmativa é verdadeira ou falsa? E ele pede para você justificar. Então, obviamente, essa justificativa ela é falsa, pois o sistema de drenagem e esgoto conjugado da capital é antigo e está no limite. Além disso, consertos de encanamento mal feitos e despejo inadequado de lixo, de garrafas PET, de sacos plásticos e de óleo podem inclusive agravar os problemas. A número 4 é uma pergunta do autor referente à nossa cidade, a rios da nossa cidade. Ele pergunta: na cidade onde você mora, existe algum rio que apresenta os mesmos problemas que o Tâmisa sofria há 150 anos? Em caso afirmativo, você sabe o que tem sido feito para recuperar suas águas? Que atitudes você e sua família podem ter para contribuir com a redução da poluição dos rios? Trabalhei aqui, então, com uma resposta voltada para o nosso rio Paraibuna. Um dos rios mais importantes da Zona da Mata sofre com um grave problema ambiental. O Paraibuna recebe cerca de 900 litros de dejetos por segundo no trecho que passa por Juiz de Fora. E a boa notícia é que um projeto de despoluição começou há 4 anos e vem dando resultado. E em relação ao que você e a sua família podem fazer, fica aí uma resposta pessoal de vocês. Vamos agora para a página 38, onde eu tenho também 4 questões a serem respondidas a respeito de um texto que está na página 37 e uma representação gráfica que fala a respeito da questão do uso da água na Europa. Então, a pergunta número 1 é a seguinte: na Europa, qual setor econômico mais consome água? Qual é a relação entre essa atividade e o estresse hídrico? Na sua opinião, no Brasil, qual setor mais consome água? Eu sugiro então essa seguinte resposta: é a atividade agrícola. De acordo com o texto, as zonas agrícolas com irrigação intensiva estão relacionadas ao estresse hídrico. E no Brasil, a atividade que mais consome água também é a agricultura, em média 70%. Já na questão 2, o autor pergunta: qual é a relação entre urbanização e estresse hídrico? A resposta seria: lugares mais densamente povoados podem sobrecarregar os recursos hídricos da região, causando falta de água. Do mesmo modo, se não houver saneamento apropriado, pode haver aumento da poluição desses recursos. Pergunta número 3. Explique a relação entre precipitação e a diminuição dos recursos hídricos na Europa em 2015. Bom, gente, em 2015 houve menos 20% de recursos hídricos renováveis. Por quê? Por causa da diminuição global da precipitação na ordem dos 10%. Gente, precipitação, né? No caso, chuvas.
E no número 4, a captação de água na Europa é maior advinda de qual origem? De acordo com a resposta da questão anterior, a gente vai entender que ela é advinda dos rios. Então basta que você coloque dos rios. Gente, na página 39 nós temos aí 2 mapas, um referente a climas e correntes marítimas e outro referente à vegetação original, ambos da Europa, que é o nosso tema. Temos então uma leitura cartográfica com 3 perguntinhas aí. Você terá que responder no seu caderno, pois o livro ele não traz espaço. Que tipos climáticos predominam na Europa? Então, você vai colocar aí que predomina em grande parte do continente europeu, principalmente na região central, o clima temperado continental, com temperaturas médias anuais na casa dos 15 graus Celsius. O clima temperado oceânico, marcado por grande umidade, está presente na região extremo-oeste do continente. Já a pergunta 2, ela está sempre sendo respondida por mim nas salas de aula, e ela é a seguinte: é possível estabelecer relações entre climas e vegetações encontradas na Europa? Quais? Gente, eu coloco aqui já a minha resposta eterna, né, dentro de clima com vegetação. Os elementos naturais, clima, relevo, vegetação e hidrografia estão interagindo continuamente, exercendo influência uns sobre os outros, dando forma às paisagens. O exemplo é a tundra, que está relacionada com o clima polar. O clima mediterrâneo está relacionado com a vegetação mediterrânea, e assim por diante. O autor agora pergunta para você: quais tipos climáticos existem no Brasil, mas não ocorrem na Europa? Essa é a pergunta número 3. Então, você vai responder o clima tropical, tropical de altitude, equatorial e subtropical. Óbvio, devido à localização do Brasil comparado à localização da Europa. Você tem aí na página agora 43 um texto que fala sobre mudanças climáticas, inclusive um problema muito sério, né, em relação a incêndios que ocorrem nas florestas lá da Europa, que não é muito diferente do que ocorre aqui no Brasil. Então, na página 44, após você ler o texto, nós teremos aí 4 perguntas também, que você deverá responder no seu caderno. A primeira é a seguinte: o clima característico de Portugal, Itália, Espanha contribui para o aumento de queimadas. Qual é o nome desse tipo de clima e quais são as suas características? Gente, óbvio, né? Clima mediterrâneo, que é marcado por verões quentes e secos e suaves, com temperaturas acima da média. Já o inverno, ele é chuvoso. A quantidade de chuvas é baixa, em torno de 65%. Ocorre entre o inverno e a metade do ano. Há áreas de nevoeiro, embora seja raro. Na pergunta 2, o autor quer saber como países mediterrâneos, no caso, e as condições climáticas e o tipo de vegetação, como que isso tudo pode contribuir para a existência de incêndios florestais. Gente, altas temperaturas, fortes ventos, baixa umidade do ar, isso tudo aliado à vegetação que é pouco resistente à seca. Tudo isso aí vai acabar virando combustível que vai alimentar a ocorrência de incêndios devastadores na Europa mediterrânea. O autor vai mais a fundo, ele pergunta qual é a relação de urbanização e o aumento dos incêndios florestais verificado nos países mediterrâneos. Isso aí é a pergunta número 3. Então, agora ele quer saber como que o meio urbano, né, tem culpa em relação a esses incêndios. É simples. À medida que essa região se torna mais urbanizada, as terras que eram as terras de plantio, as pessoas saíram do campo, vieram para as cidades e abandonaram as suas terras. Então essas terras vão se transformar em combustível para alimentar os incêndios florestais. Por quê? Não há limpeza dos terrenos e os restos vegetais acabam secando, e isso vai contribuir para espalhar o fogo. Deixaremos a pergunta número 4 sem resposta, porque se trata, né, de um aprofundamento de conteúdo e é uma pesquisa que você deveria estar fazendo, mas você pode deixar em branco no seu livro.
Vamos então aqui para a página 45. A página 45 você tem espaço aí para poder responder. Embora eu acredite que na questão número 2, você vai observar que não estará cabendo tudo o que eu vou estar passando, tá? Então, se você quiser, inclusive, imprimir, né, salvar e imprimir essa imagem, né, dá um print aí da tela e manda imprimir, cola no seu caderno, acho que ficaria legal. A pergunta 1 é: que fatores influenciam a variação climática do continente europeu? Escolha um desses fatores e explique como ocorre essa influência. Eu escolhi aqui, no caso, né, você pode falar o que você quiser. Eu coloquei a variação climática. Sofre influências da latitude, da altitude, da maritimidade, das correntes marítimas e das massas de ar. Só lembrando aí que maritimidade é a capacidade das águas oceânicas de conservar calor por um período maior que as áreas continentais e influencia diretamente no clima. Gente, como eu disse, a questão número 2, eu vou deixar aí para vocês, eles estão pedindo o tipo climático, a vegetação que predomina e os países. Então o autor já coloca para você o polar, o frio de montanha, temperado, mediterrâneo, desértico, semiárido. Você vai completar com o tipo de vegetação de cada tipo climático desse e os países que caracterizam esse tipo de vegetação, tá? Vou deixar aqui porque não adianta a gente ficar lendo um monte de nome de país. Eu só gostaria que você, além de ler, que você tivesse com um mapa da Europa nas mãos e estivesse localizando isso. E finalizando essa primeira correção, eu tenho aqui na página 46 um mapa que chama Mundo Domínios Morfoclimáticos. Só lembrando que morfoclimático é a combinação de elementos, né, o conjunto de elementos da natureza, relevo, clima, vegetação, e que eles se interrelacionam. Então, a pergunta número 1, ele fala: qual domínio morfoclimático predomina na Europa? Quais são as suas características, ok? Então, a primeira resposta você poderia colocar: há o predomínio úmido de médias latitudes, com temperatura média anual entre 0 a 20 graus Celsius e precipitação média entre 400 e 1.800 milímetros. Pergunta 2. Quais domínios morfoclimáticos ocorrem na Ásia, mas não ocorrem na Europa? Não ocorrem na Europa os domínios tropical úmido, tropical semiúmido e o tropical árido. Isso acontece porque a Europa não está localizada em área sob atuação de clima tropical. Já falamos disso aí na questões anteriores aí. O domínio semiárido, tropical e o subtropical temperado, no entanto, ocorre nas áreas menos úmidas do continente, especialmente sobre a ação do clima mediterrâneo, caracterizado por verões secos. Apenas para abreviar aqui, gente, a pergunta número 3, ela pergunta por que os domínios encontrados na Europa são similares ao da América do Norte. A resposta é um pouquinho grande, tá? Mas eu vou deixar aqui para vocês só uma breve explicação, né? Só se a gente olhar aí a questão da faixa latitudinal, e no caso dessa representação cartográfica, a gente vai observar que os raios solares eles incidem com o mesmo ângulo de inclinação. Então, essas regiões têm o mesmo tipo de paisagem e também estão associadas aos mesmos tipos climáticos e vegetação, tá? Depois dá uma olhadinha na resposta completa e coloca aí no seu caderninho, ok? Na pergunta número 4, eu tenho: quais formações de relevo europeias estão associadas aos domínios de zona montanhosa? Simples, né, gente? Alpes e Alpes escandinavos. E no número 5, entre Brasil e Europa, existem domínios em comum? Quais? Sim, o semiárido tropical e o subtropical temperado. No Brasil, encontrado no sertão nordestino, já na Europa, em partes da Espanha, Grécia e Turquia, ok? Cultura viva, minha escolar. Cultura viva, meu prazer.